Foi uma conversa informal na qual os jornalistas puderam fazer perguntas, mas o encontro não pôde ser gravado pela imprensa. Ele foi gravado só pela própria Presidência da República. Portanto, o que eu estou fazendo para você aqui é um relato dos pontos mais importantes dessa conversa. Eu começaria pelo caso Marielle Franco, que ontem teve um desdobramento importante. O presidente disse nessa conversa que ele não se lembra do policial militar reformado Rony Lessa, que mora no Rio de Janeiro, no mesmo condomínio onde mora o presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro lembrou que é um condomínio de 150 casas, disse que nesse condomínio existe uma moradora que é condenada por tráfico internacional de drogas, um outro morador implicado na Operação Lava Jato, que são muitas pessoas e que ele não se lembra desse morador. Disse também que recebeu um telefonema do filho dele, Jair Renan, por conta da notícia de que o filho dele teria namorado a filha desse policial, que é policial reformado, que é apontado como o principal suspeito de ter sido o executor de Marielle Franco, que o filho disse a ele que namorou o condomínio inteiro, mas não confirmou, não se recorda de ter namorado essa menina. O presidente também fez comparações entre o atentado de Marielle Franco e o atentado de que ele foi vítima em setembro do ano passado, durante a campanha eleitoral. Nós, jornalistas, pudemos fazer essas perguntas. Eu mesmo ponderei a ele as diferenças entre esses dois atentados, pelo fato de ele ter sobrevivido, pelo fato de o executor ter sido preso já na primeira hora e também pelo fato de que, no caso dele, as investigações da Polícia Federal apontam todas no sentido de que Adélio Bispo teria agido sozinho. O presidente Jair Bolsonaro, eu perguntei a ele se ele desconfiava da apuração da Polícia Federal. Jair Bolsonaro disse que não pode prejulgar ninguém, fez algumas considerações, mas manifestou a opinião, a convicção nas palavras dele de que Adélio Bispo não agiu sozinho. É assim que ele pensa. Ele falou também na entrevista sobre o caso do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, envolvido no caso chamado do Laranjal do PSL. Ele disse que todos têm direito à ampla defesa, embora tenha reconhecido que esse caso desgasta o governo, e diz que vai esperar a conclusão das investigações da Polícia Federal, que tem conversado bastante com o ministro Sérgio Moro a esse respeito, e que se as investigações caminharem no sentido de envolver, de apontar uma responsabilidade de Marcelo Álvaro Antônio, ele não vê outro desfecho possível. Ele não falou a palavra demissão, mas ele disse que não via outro desfecho possível. Foi isso que ele falou de principal sobre o caso do ministro do Turismo. Eu perguntei a ele também sobre o caso do filho dele, Flávio Bolsonaro. Lembrei a ele sobre o depoimento que o ex-assessor Fabrício Queiroz prestou ao Ministério Público do Rio de Janeiro, admitindo que recolhia parte dos funcionários do gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Perguntei ao presidente o que ele achava, porque aquilo era uma flagrante ilegalidade, e o presidente disse mais uma vez, e dessa vez muito explicitamente, que é Fabrício Queiroz quem tem de se explicar. Ele disse que Fabrício Queiroz foi soldado dele, Bolsonaro, foi soldado também do vice-presidente, hoje vice-presidente Hamilton Mourão, que estava ao meu lado nessa conversa e que confirmou isso, e que ele é, palavras do presidente Jair Bolsonaro, um cara de fazer rolos, e que é ele que tem que se explicar. Jair Bolsonaro disse ter a convicção de que a reforma da Previdência vai ser aprovada não apenas na Câmara, mas também no Senado neste primeiro semestre. Quando foi ponderado a ele que o prazo está bem apertado até para terminar na Câmara, ele disse que tem a convicção de que no Senado vai ser mais fácil, porque ali há muitos ex-governadores que sabem mais do que ninguém da importância da reforma da Previdência. Ele acredita que no Senado vai ser possível contar até com votos do PT a favor da reforma da Previdência. Portanto, ele fez essa previsão bastante otimista de aprovação da reforma da Previdência. Comentou também o caso recente do ministro Sérgio Moro, que foi obrigado a recuar de uma indicação que tinha feito da especialista Ilona Szabo para um conselho relativo ao sistema penitenciário. Bolsonaro disse que falou com o ministro Sérgio Moro, que achava que o nome dela era inadequado, que Sérgio Moro fez uma contra-argumentação em defesa de Ilona, dizendo que era importante haver outro lado nesse conselho. Bolsonaro disse a ele que ainda assim achava inadequado, que ela era uma pessoa que só concordava com as ideias semelhantes às dela e que mais, era favorável ao aborto e que isso criaria problemas com
a base no Congresso. Quando alguém perguntou a ele se isso não feria a autonomia do ministro, ele disse que todos os ministros do governo têm autonomia e que, no entanto, ele, Bolsonaro, presidente da República, tem o poder de veto. Na área internacional, ele falou algumas coisas importantes também. Ele está na iminência de fazer essa viagem para os Estados Unidos na semana que vem e foi perguntado a ele se o embaixador brasileiro em Washington será trocado antes dessa viagem. O presidente disse que antes não, que seria muito ruim dar bilhete azul para o embaixador na chegada do presidente numa visita como essa, mas disse que o embaixador será trocado com certeza, porque não está vendendo uma boa imagem do Brasil no exterior. Eu então perguntei ao presidente Bolsonaro de que maneira isso estava acontecendo, por que motivos ele não estava vendendo uma boa imagem no exterior, e ele disse que a imagem dele, pessoal, de Jair Bolsonaro no exterior era muito ruim, que ele era apresentado como ditador, racista e homofóbico e que ele não é nada disso. Então disse que a embaixada em Washington vai ser trocada e disse mais, disse que devem ser trocados os embaixadores de pelo menos outros 15 países importantes, entre eles a França. Mencionou a França. Ainda no capítulo internacional ele falou sobre a Venezuela, que está vivendo um problema grave aqui, nosso vizinho, e disse que ele só reconheceu Juan Guaidó como autoproclamado presidente interino depois que Donald Trump, o presidente americano, fez isso. Ele falou também sobre Venezuela e falou também sobre a eterna e polêmica questão da mudança da embaixada brasileira em Israel para Jerusalém. Ele lembrou que Donald Trump levou 9 meses de governo para concretizar o seu intuito de trocar a embaixada de lugar, que ele, Bolsonaro, está ouvindo todas as partes nesse caso, mencionou especificamente a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e as objeções que ela faz a isso por conta das implicações comerciais para parceiros do Brasil, e disse que não pode ser ou vai ou racha, que isso vai ser definido a seu tempo. E ainda sobre a viagem em Washington, disse que devem ser assinados 3 tratados bilaterais durante essa viagem e mencionou 2, um tratado relativo à base militar de Alcântara e outro relativo à tributação. Disse ainda que vê a perspectiva de Donald Trump conceder ao Brasil nessa viagem o status de grande aliado extra-OTAN.